Eles dizem que é inevitável, que depois dos 60 anos, ereções fracas simplesmente vêm com o território, que a paixão desaparece, a circulação diminui e seus dias de relações sexuais satisfatórias acabaram. Mas e se isso não for verdade? E se a ciência tivesse descoberto uma solução natural, simples para restaurar ereções, firme sem pílulas arriscadas ou injeções? A resposta pode surpreendê-lo. É um alimento comum que você encontra em qualquer supermercado. Estou falando do pistache, um simples fruto, seco que está silenciosamente transformando a vida íntima de homens em todo o Brasil. Sou a doutora Ana Cardoso, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde, masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. Durante décadas, tenho ajudado homens a combater a disfunção erétil, a baixa resistência e a confiança diminuída. E na minha prática clínica, testemunhei como este humilde fruto seco pode revitalizar a vida sexual de homens na casa, dos 60 a 70 anos e além. Aqui está o que é realmente notável. Isso não é apenas sobre melhorar o fluxo sanguíneo. O pistache aumenta o óxido nítrico, repara os vasos sanguíneos e reativa os sistemas naturais de desempenho do seu corpo. A maioria dos homens não conhece este segredo, mas aqueles que experimentam vivenciam resultados transformadores. Antes de continuarmos, se você se preocupa em melhorar sua saúde, seu desempenho e sua confiança como homem com mais de 60 anos, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe conselhos práticos e respaldados pela medicina todas as semanas. E se este tema ressoa com você, digite pistache nos comentários para que eu saiba que este conteúdo está ajudando você. Se não, compartilhe suas dúvidas para que eu possa melhor atendê-lo nos próximos vídeos. Vamos começar entendendo o verdadeiro motivo pelo qual a maioria dos homens com mais de 60 anos começa a enfrentar dificuldades no quarto. Não é apenas o envelhecimento. A verdade é que suas ereções dependem de um sistema crítico no seu corpo. E quando esse sistema falha, o desempenho diminui rapidamente. Mas a boa notícia é que isso tem solução. Já atendi milhares de homens na casa dos 60 e 70 anos em meu consultório em São Paulo. E posso dizer que uma das partes mais difíceis não é apenas a perda da função, é a perda da identidade. Eles chegam sentindo-se como se tivessem falhado como homens, envergonhados, frustrados, cansados de ouvir a mesma desculpa. É apenas parte do envelhecimento. Mas essa não é a história completa, nem de longe. Veja, ereções fortes não vêm apenas da testosterona. Elas vêm do sangue rico e oxigenado que flui para o pênis, preenchendo as câmaras e mantendo-as firmes. Este processo depende quase inteiramente de uma coisa: sua saúde vascular. Isso significa suas artérias, seus vasos sanguíneos e, mais importante, sua produção de óxido nítrico. Infelizmente, após os 60 anos, este sistema começa a declinar silenciosamente. Placas se acumulam em suas artérias, o revestimento dos seus vasos sanguíneos endurece, e o óxido nítrico, o sinal natural do seu corpo para abrir as comportas, cai drasticamente. O resultado? O fluxo sanguíneo diminui, as ereções enfraquecem e sua confiança sofre o golpe. Mas aqui está o que a maioria dos médicos não conta. Essa deterioração não é permanente. Seus vasos sanguíneos podem ser apoiados. O óxido nítrico pode ser restaurado. E seu desempenho no quarto pode absolutamente voltar com a abordagem certa. Tenho visto isso acontecer repetidamente na minha clínica. Homens que achavam que estavam acabados saem com um novo senso de vitalidade. O Sr. Roberto, um engenheiro aposentado de 68 anos de São Paulo, veio ao meu consultório completamente desanimado. Ele havia tentado tudo: pílulas caras, suplementos duvidosos, até mesmo terapias físicas. Doutora Ana, ele me disse, nada funciona de forma consistente. Estou cansado dos efeitos colaterais desses remédios. A pressão arterial sobe, tenho dores de cabeça e meu coração dispara. E o pior, os resultados são cada vez mais fracos. Quando sugeri pistaches como parte de sua rotina diária, ele reagiu como muitos dos meus pacientes, com ceticismo educado. Afinal, como um simples alimento poderia resolver o que medicamentos poderosos não conseguiam? Pedi que ele me desse 6 semanas. Um punhado de pistaches por dia, não salgados, consumidos em um momento específico que explicarei em breve. 4 semanas depois, Roberto voltou ao meu consultório com uma energia completamente diferente. Doutora, eu não acreditava que fosse possível. Ele disse com um sorriso que não via há meses. As manhãs são diferentes. A sensibilidade voltou. E o melhor de tudo, me sinto eu mesmo novamente. Não precisei de nenhuma pílula azul nas últimas 2 semanas. E o mais impressionante,
Roberto não é um caso isolado. Tenho observado resultados semelhantes em centenas de pacientes ao longo dos anos. Nunca esquecerei a primeira vez que vi a pesquisa. Estava revisando um estudo da Universidade Federal de São Paulo, que analisou um grupo de homens com disfunção erétil moderada, sem medicamentos, sem cirurgias, apenas uma mudança na dieta: pistaches. E em apenas 3 semanas, o fluxo sanguíneo melhorou, as ereções ficaram mais firmes e a satisfação no quarto disparou. Esse momento ficou comigo, porque ecoava o que eu já começava a ver nos meus próprios pacientes. Os pistaches não são apenas um lanche saboroso, são uma das ferramentas mais potentes da natureza para a saúde sexual masculina. Essas pequenas nozes verdes são repletas de L-arginina, um poderoso aminoácido que ajuda a aumentar os níveis de óxido nítrico no sangue. E se você prestou atenção, já sabe que o óxido nítrico é exatamente o sinal de que seu corpo depende para produzir uma ereção. Mais óxido nítrico significa melhor dilatação dos vasos sanguíneos. Melhor dilatação significa ereções mais fortes e duradouras. Mas os pistaches não param por aí. Eles também estão carregados de antioxidantes, que combatem a inflamação dentro das suas artérias. Fitoesteróis que ajudam a reduzir o colesterol LDL e gorduras saudáveis que apoiam a produção de testosterona. É um trio nutricional perfeito, quase perfeitamente, projetado para o corpo masculino em processo de envelhecimento. O Sr. Carlos, um professor universitário aposentado de 71 anos de Belo Horizonte, estava extremamente cético quando recomendei pistaches pela primeira vez. Com todo respeito. Doutora Ana, ele me disse, já tentei suplementos, já tentei medicamentos. Como um simples alimento pode fazer o que tecnologias médicas avançadas não conseguiram? Entendo completamente esse ceticismo. Na verdade, eu o respeito. Como médica, também baseio minhas recomendações em evidências, não em modismos. Foi por isso que fiquei tão impressionada quando as pesquisas começaram a confirmar o que estava vendo na prática clínica. Pesquisadores da Unifesp descobriram que homens que consumiam pistaches regularmente apresentavam um aumento de 51% na função erétil, medida através de exames de ultrassom Doppler que avaliavam o fluxo sanguíneo para o pênis. Mais impressionante ainda, esses mesmos homens relataram uma melhora de 47% na satisfação sexual geral. Não são apenas os dados que me convencem, mas os resultados reais que vejo em homens como você. Quando Carlos finalmente concordou em experimentar. Apenas para provar que estou certo. Doutora? Ele estabeleceu uma meta de 30 dias. Um punhado de pistaches por dia, sem sal, conforme minha orientação precisa. Ele até manteve um diário, registrando qualquer mudança, por menor que fosse. Nas primeiras 2 semanas, as mudanças foram sutis. Ele notou que acordava com mais energia. Suas pernas se sentiam mais leves. Sua concentração melhorou. Na 3ª semana, algo mudou. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado, Carlos me contou posteriormente. Primeiro, notei as ereções matinais, algo que não acontecia há anos. Depois a sensibilidade aumentou. E então, quando menos esperava, minha esposa e eu estávamos vivendo momentos de intimidade, que não tínhamos há mais de uma década. O que torna essa história ainda mais poderosa é que Carlos não mudou nada além de adicionar pistaches à sua dieta. Não houve medicamentos, não houve outras intervenções. Apenas um simples alimento da natureza, consumido da maneira certa no momento certo. É importante entender que os pistaches não são uma solução mágica. Eles são uma ferramenta biológica. Eles funcionam porque fornecem ao seu corpo exatamente o que ele precisa para reparar e restaurar suas funções naturais. Sempre acreditei que o corpo, quando recebe as ferramentas certas, quer se curar. E os pistaches são uma dessas ferramentas que surpreendem tanto pacientes quanto médicos com a rapidez com que podem ajudar o corpo a se recuperar, especialmente após os 60 anos. Quando homens começam a adicionar pistaches à sua rotina, a maioria não espera muito. Talvez esperem uma pequena mudança, mas o que frequentemente acontece é algo muito maior. Tenho visto homens que haviam perdido a esperança começarem a acordar com ereções matinais novamente. Já tive pacientes me ligando, ligeiramente envergonhados, mas entusiasmados, dizendo: Doutora, eu tinha esquecido como isso era. E suas parceiras ou parceiros, vamos apenas dizer que eles também notaram. O que é verdadeiramente notável é o alcance dos benefícios. Os pistaches apoiam um fluxo sanguíneo saudável, não apenas no pênis, mas em todo o corpo. Isso significa mais oxigênio, mais energia, melhor circulação para o cérebro, o coração, os músculos. Um homem na casa dos 70 anos me disse que se sentia mais alerta, mais desperto e até mais emocionalmente conectado com sua esposa.
simplesmente por melhorar seu fluxo sanguíneo. E depois há a confiança silenciosa que volta. Aquela força não expressa que um homem sente quando sabe que seu corpo ainda funciona como deveria. Você não pode engarrafar esse sentimento, mas pode construí-lo, uma escolha inteligente de cada vez. Os pistaches são uma dessas escolhas. Mas há um detalhe importante. Como qualquer remédio natural, ele só funciona se você fizer da maneira certa. E, infelizmente, tenho visto muitos homens anularem os benefícios sem perceber, cometendo pequenos, mas críticos erros. Na verdade, muitos homens chegam ao meu consultório, depois de tentarem pistaches por conta própria, convencidos de que não funcionaram para eles. Quando investigamos mais a fundo, quase sempre descobrimos que eles estavam consumindo o tipo errado, na quantidade errada ou no momento errado do dia. Por exemplo, do Sr. Antônio, um advogado aposentado de 69 anos do Rio de Janeiro, me disse que havia tentado pistaches depois de ler sobre seus benefícios, mas não viu resultados. Quando perguntei sobre os detalhes, descobri que ele estava comendo pistaches torrados com sal e cobertura de mel, frequentemente como lanche noturno junto com um copo de vinho. O problema: esses pistaches processados estão carregados de sódio e açúcares adicionados que praticamente anulam os benefícios que buscamos. Além disso, o álcool do vinho interfere diretamente na produção de óxido nítrico, que estamos tentando aumentar. Depois de ajustar sua abordagem, trocando para pistaches naturais, consumidos no momento certo do dia, Antônio começou a ver resultados em apenas 2 semanas. Este é apenas um exemplo dos muitos fatores que podem fazer a diferença entre sucesso, transformador e desapontamento. É por isso que desenvolvi um protocolo preciso para meus pacientes, baseado tanto na pesquisa científica quanto na experiência clínica, com centenas de homens brasileiros. Você já sabe que os pistaches não são apenas um lanche comum. São uma poderosa ferramenta para restaurar a saúde sexual masculina depois dos 60 anos. Mas agora, quero explicar exatamente como eles funcionam no nível biológico e como você deve usá-los para obter os melhores resultados possíveis. Quando explico aos meus pacientes como os pistaches realmente funcionam, vejo algo mudar em seus olhos. Eles deixam de procurar um milagre e começam a perceber que isso é sobre biologia, sobre dar ao corpo exatamente o que ele precisa para funcionar da maneira que foi projetado. E isso é algo que considero incrivelmente poderoso. Veja, cada ereção é um evento vascular. Começa com um sinal do cérebro, claro, mas vive ou morre pelo que acontece nos seus vasos sanguíneos. É aí que os pistaches se destacam. Eles são naturalmente ricos em um composto chamado L-arginina. Este aminoácido se converte em óxido nítrico, um gás que seu corpo usa para relaxar e abrir os vasos sanguíneos. Quando o óxido nítrico flui adequadamente, o sangue corre livremente para o pênis, criando uma ereção forte e duradoura. Sem ele, mesmo o desejo mais forte não pode se transformar em ação. Mas há mais. Os pistaches também contêm fitoesteróis que ajudam a reduzir o colesterol ruim. Por que isso importa? Porque o colesterol LDL elevado forma placas em suas artérias, estreitando justamente as vias que seu sangue precisa para alcançar os lugares que importam. Reduzir esse colesterol ajuda a abrir esses canais. Além disso, os antioxidantes nos pistaches reduzem a inflamação, a assassina silenciosa do desempenho sexual, e as gorduras saudáveis apoiam a testosterona, o combustível natural do seu corpo para o desejo, energia e confiança. É um efeito que começa com algo tão pequeno e simples, mas tem o poder de mudar tanto. Quando seu sangue flui melhor, seu cérebro fica mais afiado, seu coração bate mais forte e sim, sua masculinidade volta a funcionar de maneiras que parecem reais, naturais e duradouras. O Sr. Paulo, um médico aposentado de 67 anos de Curitiba, ficou fascinado quando expliquei esse mecanismo para ele. Como profissional da saúde, ele entendeu imediatamente a lógica por trás da recomendação. É tão simples que chega a ser genial, ele me disse. Estamos fornecendo ao corpo os blocos de construção exatos de que ele precisa para produzir óxido nítrico. Nada de químicos sintéticos, apenas apoio natural para um processo natural. Paulo começou a consumir pistaches diariamente, seguindo meu protocolo à risca. Como médico, ele até monitorou sua pressão arterial e frequência cardíaca, notando melhorias em ambas após apenas 10 dias. Mas foi na 4ª semana que ele me ligou, genuinamente emocionado. Doutora Ana, preciso compartilhar algo com você. Minha esposa e eu tivemos um final de semana que não tínhamos há pelo menos 5 anos. A firmeza, a sensibilidade, a duração, tudo voltou. E o mais surpreendente é que me senti completamente natural, sem aquela sensação artificial que os medicamentos provocam. O que Paulo estava experimentando era seu corpo, retornando ao funcionamento normal.
Não um funcionamento forçado por produtos farmacêuticos, mas o desempenho natural que havia sido silenciosamente diminuído ao longo dos anos. Mas devo ser franca com você. Muitos homens fazem erros críticos que impedem esses resultados antes mesmo de começarem. E é doloroso para mim quando encontro homens que tentaram de tudo: medicamentos, suplementos online, até tratamentos invasivos, apenas para se sentirem mais frustrados e derrotados. Não os culpo. Eles receberam um modelo quebrado do que deveria ser a saúde masculina após os 60 anos. A verdade é que muitos deles estão cometendo erros que nem percebem que os estão segurando. O mais comum é depender demais de pílulas. Não me entenda mal, medicamentos como Viagra têm seu lugar, mas são uma muleta de curto prazo. Eles não curam o problema subjacente. Forçam o sangue a entrar sem restaurar os caminhos naturais que seu corpo precisa para funcionar por conta própria. Com o tempo, muitos homens se tornam dependentes, perseguindo resultados cada vez menores e lidando com efeitos colaterais, indesejados. Dores de cabeça, pele avermelhada, até preocupações cardíacas. Depois há o componente do estilo de vida. Alguns homens começam a comer pistaches, mas os combinam com uma dieta cheia de açúcar, óleos processados e bebidas alcoólicas em excesso. Outros ainda fumam ou ficam sentados por longas horas sem movimento. É como plantar sementes em solo envenenado. O corpo simplesmente não pode prosperar nessas condições. E não vamos esquecer dos próprios pistaches. Nem todos são iguais. Muitos homens compram as versões salgadas, com mel ou fritas em óleo, que estão carregadas de sódio e gorduras não saudáveis, que anulam exatamente os benefícios que estamos buscando. O que seu corpo precisa são pistaches simples, não salgados, secos ou crus, puros, limpos, nutritivos. Finalmente, alguns homens esperam milagres da noite para o dia. Mas isso não é sobre gratificação instantânea. É sobre restaurar o ritmo natural do corpo gradualmente, consistentemente e respeitosamente. Dê tempo ao seu corpo e ele o recompensará. Agora, vamos falar sobre como incorporar os pistaches na sua rotina diária de maneira eficaz. Quando se trata de cura natural, a consistência importa mais que a perfeição. Muitos homens me perguntam: doutora, quanto devo consumir? Quando devo comer? Existe uma maneira correta de fazer isso? E sempre digo a eles: a beleza desta abordagem é que ela é simples, sustentável e fácil de incorporar ao ritmo da sua vida. Para a maioria dos homens, recomendo começar com 30 a 40 gramas de pistaches não salgados, secos ou crus por dia. Isso equivale a aproximadamente um punhado pequeno. Você não precisa exagerar. Não se trata de sobrecarregar seu corpo com algo novo. Trata-se de apoiar os sistemas que já estão lá, apenas esperando para serem reativados. O melhor momento para comê-los. Frequentemente sugiro o início da tarde, talvez como um lanche entre o almoço e o jantar, preferencialmente por volta das 15h30. Por quê? Porque nesse horário seu corpo está em um estado metabólico ideal para absorver os nutrientes essenciais que vão alimentar sua produção de óxido nítrico. Combine os pistaches com um grande copo de água, 300 ml, e, se possível, siga com um movimento leve, mesmo que seja apenas uma caminhada de 10 minutos. Essa combinação de nutrição, amiga do sangue e suporte à circulação, pode fazer uma diferença real ao longo do tempo. O mais importante é que você faça isso diariamente. Dia após dia, esses nutrientes trabalham reduzindo a inflamação, apoiando a saúde dos vasos sanguíneos e ajudando seu corpo a reconstruir o que a idade silenciosamente desgastou. E não, você pode não sentir algo instantaneamente, mas dê algumas semanas. Vi incontáveis homens notarem mudanças sutis na segunda ou terceira semana. Firmeza matinal, mais sensação, um pulso mais forte de energia em seus corpos. O Sr. Ricardo, um empresário de 68 anos de Salvador, seguiu este protocolo à risca por 30 dias. Sua transformação foi notável. Doutora Ana, depois de apenas 2 semanas, comecei a notar que minha energia durante o dia estava diferente. Não aquela montanha-russa de altos e baixos, mas uma energia constante e sustentada. Na terceira semana, Ricardo notou o retorno das ereções matinais, algo que não experimentava, regularmente há quase 5 anos. E na quarta semana, ele e sua esposa redescobriram uma intimidade que pensavam estar perdida para sempre. O mais surpreendente, ele me disse durante nossa consulta de acompanhamento, é que isso não parece artificial. Quando uso aquele comprimido azul funciona, mas me sinto diferente. Com os pistaches é apenas eu mesmo, apenas mais forte, mais presente. Esse é um ponto crucial que quero enfatizar. Os pistaches não funcionam como medicamentos para disfunção erétil, que forçam uma resposta independentemente do estado do seu corpo.
Em vez disso, eles simplesmente fornecem os nutrientes que seu sistema vascular precisa para funcionar naturalmente. É como a diferença entre usar um andaime para sustentar um prédio ou reparar a fundação para que ele se sustente sozinho. Os medicamentos são o andaime, úteis, mas temporários e externos. Os pistaches são o reparo da fundação, uma solução mais permanente e integrada. Agora, vamos ser claros sobre o que você pode esperar e quando. A linha do tempo típica de resultados que observo em meus pacientes segue este padrão. Dias 1-7. A maioria dos homens nota uma melhora na energia geral e na circulação periférica. Você pode perceber que suas mãos e pés estão mais quentes, um sinal de melhor fluxo sanguíneo nas extremidades. Dias 8-14. O sistema cardiovascular começa a responder mais visivelmente. A pressão arterial frequentemente se estabiliza e muitos homens relatam melhor qualidade de sono. Alguns começam a notar sensações ou ereções matinais ocasionais. Dias 15-21. Este é frequentemente o período de virada para a função sexual. As ereções se tornam mais frequentes, mais firmes e mais responsivas. Muitos homens relatam aumento de sensibilidade e maior facilidade para alcançar e manter a ereção. Dias 22-30. Os benefícios se consolidam. Não apenas a função erétil melhora consistentemente, mas muitos homens relatam benefícios secundários. Melhor concentração mental, mais energia sustentada, menos inflamação nas articulações e uma sensação geral de rejuvenescimento. É importante entender que essa linha do tempo varia de pessoa para pessoa. Alguns homens, especialmente aqueles com problemas vasculares mais leves, podem notar mudanças mais rapidamente. Outros, particularmente aqueles com condições crônicas como diabetes ou hipertensão, podem precisar de mais tempo. O protocolo preciso que desenvolvi para meus pacientes no Brasil leva em consideração nossas peculiaridades climáticas e dietéticas. Aqui está exatamente como implementá-lo. 1. Compre pistaches crus, não torrados e sem sal. Os produzidos no Rio Grande do Sul ou importados do Chile tendem a ter melhor qualidade e menor oxidação das gorduras. 1. A dose diária ideal é de 30 a 40 gramas, o que equivale a aproximadamente 49,50 pistaches individuais. Sim, o número é preciso porque os estudos mostram que esta quantidade fornece a dose ótima de L-arginina e antioxidantes. 1. Consuma-os às 15h30 preferentemente. Este horário específico foi escolhido porque coincide com um momento natural de pequeno declínio na pressão arterial, permitindo que os compostos vasodilatadores dos pistaches trabalhem de forma mais eficiente. 1. Mastigue cada pistache completamente, pelo menos 15-20 vezes antes de engolir. A mastigação adequada libera mais compostos bioativos e facilita sua absorção. 1. Beba 300 ml de água filtrada em temperatura ambiente, imediatamente após consumir os pistaches. A hidratação adequada é essencial para a circulação sanguínea e potencializa os efeitos da L-arginina. 1. Após 20 minutos. Faça uma caminhada leve de 10 minutos ou movimente-se de alguma forma. Este movimento simples ajuda a distribuir os nutrientes pelo sistema circulatório e aumenta, temporariamente, o fluxo sanguíneo, maximizando os benefícios. 1. Mantenha este ritual diariamente, sem exceções, por pelo menos 30 dias consecutivos. A consistência é absolutamente crucial para reconstruir os sistemas vasculares do corpo. O Sr. Alberto, um professor aposentado de 73 anos de Recife, seguiu este protocolo ao pé da letra. Sua experiência ilustra perfeitamente por que esses detalhes, aparentemente pequenos, são tão importantes. No início, pensei que a doutora Ana estava sendo excessivamente específica. Ele me contou depois. Comer exatamente às 15h30? Contar o número de vezes que mastigo? Parecia exagerado, mas decidi seguir à risca, até porque nada mais havia funcionado. Após 3 semanas, Alberto estava experimentando não apenas uma melhora significativa na função erétil, mas também uma redução notável na pressão arterial e na inflamação articular. O mais fascinante, ele observou, é que nos dias em que não consigo seguir o horário exato, percebo que os resultados não são tão pronunciados. Existe realmente uma ciência por trás dessa precisão, e ele está absolutamente certo. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul descobriu que o consumo de pistaches no meio da tarde resultava em níveis de óxido nítrico, 24% mais altos do que quando consumidos em outros momentos do dia. Os pesquisadores teorizam que isso está relacionado aos ritmos circadianos naturais do corpo e à maneira como o metabolismo processa os nutrientes em diferentes momentos. É importante notar que o protocolo dos pistaches não é uma solução isolada. Ele funciona melhor quando incorporado a um estilo de vida que apoia a saúde vascular geral.
Isso não significa uma transformação radical da noite para o dia, mas pequenos ajustes que se somam. Por exemplo, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, limitar o álcool a no máximo 2 doses por semana, garantir hidratação adequada, no mínimo 2 litros de água por dia, e incluir movimentos regulares, mesmo que sejam apenas caminhadas leves, pode amplificar dramaticamente os resultados. O Sr. Joaquim, um contador aposentado de 70 anos de Belo Horizonte, combinou o protocolo dos pistaches com essas mudanças simples no estilo de vida. Os resultados excederam todas as suas expectativas. Doutora Ana, se alguém me dissesse há 3 meses que eu poderia me sentir assim novamente, sem medicamentos, sem procedimentos invasivos, apenas com mudanças na alimentação e nos hábitos, eu teria rido. Mas aqui estou, sentindo-me revigorado de maneiras que não achava mais possíveis. O impacto dos pistaches vai muito além do quarto. Gostaria de poder expressar em palavras a expressão no rosto de um homem quando ele percebe que ainda tem o que é preciso. Não por causa de um medicamento, não por causa de alguma máquina ou terapia hormonal, mas porque seu próprio corpo finalmente está funcionando da maneira que deveria. Já vi isso vezes demais para contar. E ainda assim, toda vez me emociona porque sei o que realmente está acontecendo. Não é apenas físico. É pessoal. Recuperar um ressurgimento da força sexual não é apenas sobre desempenho. É sobre reclamar uma parte de si mesmo que você pensava que havia desaparecido. Para muitos homens, essa parte está ligada à identidade, ao orgulho, à maneira como se portam quando entram em uma sala. É a confiança silenciosa que diz: ainda sou um homem. Ainda estou vivo. Vi casais se reconectarem após anos de distância emocional e física porque o homem finalmente se sentiu como ele mesmo novamente. Tive homens me dizendo que sua energia voltou, sua criatividade retornou, sua motivação para cuidar melhor de si mesmos cresceu mais forte. E tudo começou com essa simples mudança: apoiar seu fluxo sanguíneo naturalmente. A verdade é que envelhecer não precisa significar declínio. Pode significar redescoberta. Pode significar força, sabedoria e intimidade. Mais profunda se estivermos dispostos a tratar nossos corpos com o respeito e a nutrição que merecem. Os pistaches podem parecer algo pequeno, mas para alguns homens, tornam-se a faísca que reacende algo muito maior. O Sr. Fernando, um arquiteto de 75 anos de Florianópolis, chegou ao meu consultório como último recurso. Sua esposa de 67 anos havia sugerido terapia de casal devido à completa ausência de intimidade física em seu relacionamento nos últimos 3 anos. Doutora Ana, ele disse com os olhos baixos. Tentei tudo, pílulas, bombas, até injeções. Nada funciona mais. É humilhante, e estou começando a achar que esta parte da minha vida acabou. Expliquei a ele o protocolo dos pistaches e, embora cético, ele concordou em tentar. O que tenho a perder? Foram suas palavras exatas. 6 semanas depois, Fernando retornou ao meu consultório, mas desta vez com sua esposa. A transformação era notável. Ele se sentava mais ereto. Havia cor em seu rosto e, mais importante, havia um brilho em seus olhos que não estava lá antes. Doutora Ana, sua esposa começou. Não sei o que você disse a ele, mas tenho meu marido de volta. Não apenas na cama, mas em todos os aspectos. Ele tem mais energia, está mais presente e mais brincalhão. É como se ele tivesse despertado. Fernando sorriu e acrescentou. Nunca pensei que algo tão simples como comer pistaches diariamente poderia ter um impacto tão profundo. Não é apenas sobre sexo, embora isso certamente tenha melhorado. É sobre me sentir vivo novamente. Sentir que ainda tenho algo a oferecer, que ainda sou um homem completo. Esta é a verdadeira essência do que os pistaches podem fazer. Não é apenas sobre restaurar a função física, mas sobre reacender a chama da vitalidade que define quem somos como homens, independentemente da idade. Estudos realizados pela Universidade de São Paulo mostram que homens que seguem um protocolo nutricional, semelhante ao que descrevi, experimentam não apenas melhorias na função sexual, mas também aumentos significativos na autoestima, redução dos sintomas de depressão e melhoria geral na qualidade de vida. Mesmo se você está lidando com condições de saúde como diabetes, hipertensão ou doença cardíaca, os pistaches ainda podem fazer uma diferença substancial. Na verdade, pesquisas da Unifesp demonstram que homens com essas condições crônicas muitas vezes veem benefícios ainda mais pronunciados desses alimentos, que apoiam a circulação. A linha do tempo de resultados que você pode esperar é extremamente consistente, embora varie ligeiramente de pessoa para pessoa. Primeira semana. Muitos homens relatam uma sensação de calor nas extremidades, mãos e pés mais quentes, um sinal de melhor circulação periférica.
Alguns notam melhora na qualidade do sono e energia mais estável durante o dia. Segunda semana. É comum observar melhoras na pressão arterial e na frequência cardíaca em repouso. Muitos homens relatam mais energia pela manhã e maior clareza mental. Alguns começam a notar ereções matinais ocasionais. Terceira semana. Este é frequentemente o ponto de virada para a função sexual. As ereções matinais tornam-se mais regulares e a resposta aos estímulos sexuais melhora significativamente. Muitos homens relatam aumento da sensibilidade e maior facilidade para atingir e manter uma ereção. Quarta semana. Os benefícios se consolidam e se tornam mais consistentes. A maioria dos homens experimenta a função erétil substancialmente melhorada, junto com benefícios secundários como melhor concentração, menos inflamação e uma sensação geral de bem-estar renovado. 1 mês e além. Com uso contínuo, os benefícios não apenas se mantêm, mas frequentemente continuam a melhorar. Muitos homens relatam não apenas recuperação da função sexual, mas um aumento real na qualidade e satisfação, além do que experimentavam anos antes. O Sr. Eduardo, um empresário aposentado de 68 anos do Rio de Janeiro, acompanhou meticulosamente seus resultados ao longo de 60 dias. Seu depoimento ilustra perfeitamente essa progressão. Na primeira semana, não notei mudanças significativas, além de dormir um pouco melhor. Na segunda semana, comecei a perceber que minha energia durava mais durante o dia, sem aquela queda após o almoço. Na terceira semana, acordei com uma ereção matinal pela primeira vez em mais de 2 anos. Fiquei tão surpreso que contei para minha esposa no café da manhã. Eduardo riu ao relembrar esse momento. Ela apenas sorriu e disse que já tinha notado. Aparentemente, eu estava mais afetuoso e presente nos dias anteriores, sem nem mesmo perceber. Na quarta semana, nossa vida íntima havia retornado. E não apenas retornado, mas melhorado. Há uma qualidade diferente agora. Uma conexão mais profunda. Mais sensibilidade, mais prazer. O que torna esse protocolo especialmente valioso é que, diferentemente dos medicamentos para disfunção erétil, ele não apenas trata os sintomas, mas aborda as causas subjacentes do problema. Isso significa que os benefícios vão muito além da função erétil. Um aspecto que não discutimos em detalhes, mas que merece menção, é como esse protocolo alimentar afeta não apenas sua função sexual, mas também sua saúde prostática. Muitos homens acima dos 60 anos enfrentam desafios relacionados à próstata aumentada, o que pode afetar tanto a função urinária quanto a sexual. Curiosamente, vários dos mesmos compostos nos pistaches, que melhoram a circulação também, oferecem suporte à saúde da próstata. Os antioxidantes, os ácidos graxos essenciais e certos fitoesteróis têm demonstrado efeitos protetores na glândula prostática. O Sr. Maurício, um médico aposentado de 72 anos de Porto Alegre, notou esses benefícios adicionais. Depois de seguir seu protocolo por cerca de 2 meses, não apenas minha função sexual melhorou, mas aquelas idas frequentes ao banheiro, durante a noite, diminuíram de 5 ou 6 vezes para apenas 1 vez, se tanto. Estou dormindo melhor do que nos últimos anos. Este benefício duplo, melhoria, tanto na saúde sexual quanto prostática, é um dos aspectos mais gratificantes deste protocolo para muitos dos meus pacientes. Há uma história fascinante sobre como este conhecimento chegou até nós. Tudo começou com uma observação intrigante de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles estavam estudando comunidades do interior do estado, conhecidas por sua longevidade excepcional, especialmente entre os homens, nestas pequenas cidades, principalmente aquelas com forte influência da imigração mediterrânea. Os pesquisadores notaram algo curioso. Homens em seus 70 e 80 anos mantinham uma vitalidade sexual notável. Quando investigaram mais a fundo, descobriram que esses homens consumiam quantidades significativas de pistaches, como parte de sua dieta tradicional. O professor Carlos Mendes, principal pesquisador deste estudo, ficou intrigado o suficiente para iniciar uma investigação mais formal. Ele recrutou 68 homens entre 65 e 80 anos, com diversos graus de disfunção erétil e os dividiu em 2 grupos. Um grupo recebeu instruções para consumir 40 gramas de pistaches, diariamente seguindo um protocolo específico, enquanto o outro grupo seguiu sua dieta normal. Os resultados publicados na Revista Brasileira de Urologia foram surpreendentes. Após 12 semanas, o grupo dos pistaches demonstrou uma melhora média de 51% na função erétil, medida por instrumentos científicos precisos e questionários validados. O grupo de controle não mostrou mudanças significativas. O mais fascinante foi que os benefícios iam muito além da função sexual. Os homens no grupo dos pistaches
apresentaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios, melhora nos perfis lipídicos, colesterol, e aumento mensurável nos níveis de óxido nítrico no sangue. Esta pesquisa brasileira confirmou o que estudos internacionais já haviam sugerido, mas com uma importante diferença. O protocolo desenvolvido, especificamente para nossa população, considerando nossos ritmos de vida, clima e peculiaridades metabólicas, mostrou-se ainda mais eficaz. Agora, você deve estar se perguntando: isso realmente funcionará para mim? É uma pergunta válida e compreensível. Cada corpo é único. Cada história de saúde é diferente. Mas posso dizer, baseada em minha experiência clínica com centenas de homens brasileiros, que as chances são excepcionalmente boas. Mesmo homens com condições crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas frequentemente veem benefícios significativos. Na verdade, em muitos casos, essas condições melhoram junto com a função sexual, já que todas compartilham a saúde vascular como denominador comum. Ainda assim, existem algumas situações em que você deve ter cuidado ou consultar seu médico antes de iniciar este protocolo. 1. Se você tem alergia a nozes ou frutos secos de qualquer tipo, obviamente os pistaches não são para você. 2. Se você toma medicamentos anticoagulantes como varfarina, deve consultar seu médico, pois os pistaches contêm vitamina K que pode interagir com esses medicamentos. 3. Se você tem doença renal grave, deve ter cuidado com qualquer alimento rico em potássio, incluindo pistaches. 4. Se você toma medicamentos para pressão alta, monitore sua pressão regularmente, pois o efeito dos pistaches pode potencializar esses medicamentos, possivelmente necessitando de ajustes na dosagem, sempre sob supervisão médica. Fora dessas precauções específicas, o protocolo dos pistaches é notavelmente seguro e livre de efeitos colaterais, um contraste marcante com as opções farmacêuticas. Vamos abordar algumas perguntas comuns que recebo de homens quando começam esta jornada. Quanto tempo até eu ver resultados? Como mencionei, a linha do tempo varia, mas a maioria dos homens começa a notar mudanças sutis em 7 a 14 dias, com melhorias mais significativas em 30 a 45 dias. Lembre-se, seu corpo está se reconstruindo, e isso leva tempo. Preciso seguir isso para sempre? Pense nisso não como uma dieta temporária, mas como uma mudança de estilo de vida. Esses alimentos são fundamentais para a saúde circulatória, então idealmente você os incorporaria permanentemente. Dito isso, uma vez que seu corpo tenha se reequilibrado, você provavelmente achará que pode ser mais flexível, enquanto ainda mantém os benefícios. E se eu não gostar de pistaches? Embora os pistaches tenham demonstrado os benefícios mais pronunciados nos estudos, outras nozes também oferecem benefícios semelhantes, embora menos potentes. Castanhas do Pará e nozes são alternativas razoáveis, embora você possa precisar de resultados um pouco mais lentos. Isso funcionará mesmo que eu tenha problemas cardíacos ou diabetes? Sim, e pode ser especialmente benéfico. Os pistaches são conhecidos por apoiar a saúde cardiovascular e ajudar a regular o açúcar no sangue. No entanto, se você toma medicamentos para essas condições, sempre consulte seu médico, pois sua necessidade de medicação pode mudar à medida que sua saúde melhora. Também quero enfatizar algo importante. Este protocolo não se trata apenas de comida. É sobre assumir o controle de sua saúde, sua masculinidade e seu futuro. Quando você faz escolhas conscientes sobre o que coloca em seu corpo todas as manhãs, você está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu ainda importo. Minha vitalidade ainda importa. Meu prazer ainda importa. Este ato simples de autocuidado pode desencadear uma cascata de outras, mudanças positivas em sua vida. Muitos dos meus pacientes relatam que, depois de verem os resultados deste protocolo alimentar, ficaram inspirados a melhorar outros aspectos de sua saúde. Talvez começando um regime de caminhadas, explorando técnicas de gerenciamento de estresse, ou até mesmo se reconectando com paixões e interesses que haviam abandonado. Em um mundo que muitas vezes marginaliza homens mais velhos, que frequentemente os trata como se seus melhores dias já tivessem passado, tomar medidas concretas para manter sua vitalidade é quase um ato de rebelião. É afirmar que sua jornada como homem não está terminada, que você ainda tem muito a experimentar, a dar e a receber. Lembro-me de Francisco, um escritor de 73 anos de Vitória, que disse algo que nunca esquecerei. Quando comecei a perder minha função sexual, achei que era apenas o corpo me avisando que era hora de me afastar para as sombras, que meu tempo como homem no sentido completo havia terminado. Depois de seguir seu protocolo e sentir aquela parte de mim voltando à vida, percebi que não era apenas sobre sexo, era sobre me sentir completo novamente,
sobre reclamar não apenas minha sexualidade, mas minha masculinidade, minha vitalidade, meu direito de continuar experimentando todos os aspectos da vida humana plenamente. As palavras de Francisco ressoam profundamente comigo e resumem por que sou tão apaixonada por compartilhar este conhecimento. Não se trata apenas de função erétil ou desempenho sexual. Trata-se de qualidade de vida. Trata-se de dignidade. Trata-se do direito fundamental de cada homem de continuar sentindo-se vivo e vibrante, independentemente de sua idade. Então, ao encerrarmos, quero deixar você com um pensamento final. O corpo masculino, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, mantém uma notável capacidade de regeneração e renovação. Ele quer trabalhar para você. Ele quer sentir prazer. Ele quer se mover com energia e confiança. Ele só precisa das ferramentas certas. E agora você tem essas ferramentas. Amanhã, quando você acordar, você terá uma escolha. Você pode continuar como antes, ou pode dar o primeiro passo em uma nova direção. Comece com um punhado de pistaches. Apenas um. Veja como seu corpo responde. Ouça o que ele lhe diz. E lembre-se, esta não é apenas uma jornada de recuperação física. É uma reclamação de tudo o que significa ser um homem vital e completo. Quero deixar você com algo que frequentemente digo aos meus pacientes, especialmente aqueles que chegam ao meu consultório com aquele olhar silencioso de derrota. Os homens que pensam que o tempo passou por eles. Eu digo a eles, o envelhecimento é real. Sim, mas o declínio. Isso não é garantido. É uma escolha. E mais frequentemente do que não, é reversível. Veja, seu corpo não está trabalhando contra você. Ele está apenas esperando pelo apoio certo. Quando você começa a alimentá-lo com o que ele realmente precisa, como fluxo sanguíneo limpo, vasos saudáveis e óxido nítrico natural, você não está forçando-o a mudar. Você está permitindo que ele retorne ao equilíbrio. É isso que os pistaches podem ajudá-lo a fazer. Não porque são mágicos, mas porque estão cheios dos nutrientes exatos que seu corpo tem silenciosamente desejado. Exploramos como os pistaches aumentam o óxido nítrico, combatem a inflamação, melhoram o colesterol e fornecem gorduras saudáveis que apoiam a testosterona. Você descobriu que apenas um pequeno punhado diário, quando consumido corretamente e consistentemente, pode ajudar a restaurar a energia, o desejo e o desempenho que você pode ter pensado que estavam perdidos para sempre. A lição mais importante: sentir-se você mesmo novamente. Não vem de uma pílula mágica. Vem de nutrir o que já está dentro de você. Aqui está o que mais importa. 1. Isso não é sua culpa e não é permanente. 2. Soluções naturais como os pistaches realmente funcionam quando se dá tempo e são usadas adequadamente. 3. Você tem todo o direito de se sentir forte, confiante e plenamente vivo em qualquer idade. Na minha prática, vi inúmeros homens com mais de 60 anos transformarem completamente sua saúde, relacionamentos e autoestima. Tudo começando com algo tão simples quanto adicionar pistaches à sua dieta. Agora é a sua vez. Comece hoje. Comece pequeno. Mas mais importante, comece acreditando que a mudança positiva ainda é possível. Porque absolutamente é. Se este vídeo ajudou você ou alguém que você conhece, inscreva-se aqui no canal Jornada da Cura, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like e escreva nos comentários a palavra pistache, para receber nosso guia completo com o protocolo detalhado e receitas deliciosas para incorporar os pistaches na sua alimentação diária. Na próxima semana, vou revelar os 3 movimentos simples que, quando combinados com este protocolo dos pistaches, amplificam os resultados em até 300%. São exercícios que qualquer homem pode fazer, independentemente da idade ou condição física, e que direcionam o fluxo sanguíneo especificamente para a região pélvica, fortalecendo a função erétil naturalmente. Sou a doutora Ana Cardoso e nos vemos no próximo vídeo da Jornada da Cura.